Tudo bem, e você? Como tá? Tudo bem, graças a Deus. Estou feliz demais de te trazer aqui, doutor. Feliz demais de te trazer aqui. Essas meninas precisam ouvir sobre infertilidade masculina. Eu estou numa luta pela infertilidade masculina, doutor, que você não sabe, já faz um tempo, né? Que eu estou nessa briga, mas eu estou bastante interessada em colocar para elas essa questão, a importância de buscar um urologista especialista na coisa. Porque eu tenho visto, doutor, é um desabafo isso, mas eu tenho visto mesmo, de verdade, muita gente vindo aqui no grupo e falando: ai, eu fiz uma fertilização in vitro com 30, 40% de fragmentação de DNA espermático e eu não consegui meu positivo. A minha vontade é falar novidade. Né? Qual é a chance que o médico tem de pegar o peixinho bonitão e colocar dentro do teu óvulo, sendo que você tem dois, três? Então, assim, eu fico com muito medo, sabe? Porque eu vejo muitos médicos desesperados querendo fazer fertilização in vitro. Eu sei que é a classe médica, né? Enfim, eles sabem porque eles estão sugerindo isso. Às vezes até a mulher é mais velha. Mas eu acho que antes não custa nada passar no médico, né? De infertilidade masculina para tentar resolver a questão. É triste, gente, é triste receber o negativo. Ainda mais quando você não investigou e não fez a sua parte. Então, vamos atrás de um urologista, doutor. Obrigada por estar aqui. Vamos falar desse assunto, porque eu preciso falar. Obrigado pelo convite. Fazia um tempinho que a gente não falava, né, Cláudio? Sim, Então, eu vejo que no começo, quando a gente começou, tava um pouco mais difícil de convencer, eu acho que as meninas e os casais, de uma forma geral, a fazer a avaliação. Eu acho que está mais fácil, inclusive, mostrar que vale a pena tratar antes de partir para a FIV. Infelizmente, os casais continuam chegando já tendo feito FIV, sem estar nas melhores condições, né? Mas é uma coisa que eu vejo você falando todos os dias e eu também falo muito em consulta, que tem que otimizar, né? Tem que deixar nas melhores condições a mulher, tem que deixar nas melhores condições o homem. Então, é ideal que faça uma investigação completa. Às vezes os homens chegam dizendo que com a mulher está tudo certo, mas na verdade ela não passou em ninguém que está acostumado a ver com infertilidade. É, é a mesma ginecologista que fez o parto dela 35 anos atrás e que ela gosta, e aí não tem jeito, não é todo mundo que faz infertilidade, assim, na urologia não é todo mundo que faz, é, mas eu acho que isso tem mudado, eu acho que as meninas têm mudado, eu acho que tem isso muito foi responsabilidade sua de ter melhorado esse panorama, essa forma diferente, né, das pessoas enxergarem. E a gente já está, eu acho que a gente já está batendo 10 ou 15 ou 12 cirurgias do grupo desde que a gente começou, então as meninas daqui a pouco já estão mandando resultados aí, a gente já tem resultados positivos, né? já? É, en- é, então, eu É que elas não fico bem. contam, né? Porque fica naquela coisa de esperar os 3 meses, ou ainda não fizeram um É, tratamento, ou ainda não engravidaram. Então a gente tem que ficar sim, esperando, né? Para saber o que aconteceu. Ou para sim, é uma contar. sequência. É uma sequência, mas assim, Exatamente. tem vários pacientes que eu já peguei depois de 3 meses que melhoraram o espermograma e que você percebe que alguma coisa de diferente já está acontecendo, né? Então, Sim. de novo, fico contente de participar desse projeto, que é muito lindo, é muito legal, é feito por alguém que se preocupa com os outros e que passou por isso e que esteve do outro lado. Então, vamos lá, eu estou sempre muito contente de participar disso. Ai, gente, é uma delícia, né? Doutora, eu que agradeço. Muito, muito mesmo. Muito obrigada. E sim, doutora, a luta é grande, viu? Cada uma que posta aqui que tem um negativo e me conta a história, né, do marido, eu fico com aquele apertinho e eu entro no post, às vezes chamo no particular, eu falo, por que você fez isso? Vamos resolver isso.
Enfim, é uma luta, é todo dia, é um caminhozinho, é um trabalho de formiguinha, porque eu sou só, né? Mas eu vou devagarinho nos grupos, coloco uma coisinha no Face, coloco um pouquinho ali, vou um pouquinho ali, e acho que a gente está chegando num lugar melhor. Antes da gente começar a falar sobre tratamentos, Alcione, a gente vai falar sobre uma questão que pega muito, porque, no geral, as pessoas falam assim, eu fui no médico, ou ginecologista, ou mesmo um urologista, que não é especializado em infertilidade masculina, e ele disse que eu preciso ir para a FIV, que eu não tenho peixinho, meu marido não tem peixinho, então vai ter que fazer PESA, TESA, MESA, microtese, e uma porção de punções diferentes, em níveis diferentes de profundidade, diria eu, não entendo muito bem, mas acaba que a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é do outro. Eu tenho uma dúvida minha mesmo, e que eu acho importante passar para as meninas, que é mais ou menos quanto por cento dos casos de infertilidade realmente não tem o que fazer? Que deve existir, né? Situações que você pega o caso e fala, olha, meu amigo, você me desculpa, eu não posso fazer nada por você, o seu quadro é esse, não tem. Quantos por cento? Existe um percentual, um número para passar para as meninas, para a gente ter uma noção? Tem. Graças a Deus é a grande minoria dos casos, beira 10% mais ou menos dos pacientes. Tem dois principais motivos. O primeiro, depois de ter sido feita uma avaliação completa, não foi encontrado nada que justifique aquela infertilidade, né? Então eu digo para os pacientes que às vezes é um detalhe na mulher que diminui a infertilidade dela, junto com um detalhe no homem que diminui a infertilidade dele, e eles estão juntos e quando junta esses dois pequenos defeitinhos, isso resulta numa infertilidade. Então essa é a primeira situação, e a segunda situação é quando é irreversível, né? Então você tem aqueles problemas genéticos, que o paciente ele de nascimento, já de fábrica, nasce com problema. Você tem aqueles pacientes que tiveram algum tipo de problema durante a vida, tipo uma infecção, uma cachumba que afetou os dois lados, ou pacientes que nasceram com testículos com algum tipo de problema, seja a criptorquidia, né, que é o nascimento do testículo próximo do abdômen. Tem alguns pacientes que infelizmente não tem o que fazer, né? Eles chegam, a gente até dá a causa, explica, olha, o seu DNA, o seu código genético ou o seu cariótipo, que é o exame que a gente pede, ele veio alterado, isso não tem o que fazer, né? Então, não são todos os casos que você investiga e ele simplesmente você não encontra nenhum resultado. Tem ainda esses que você encontra, mas mesmo assim você não consegue dar um tratamento resolutivo. Mas esse número é legal para exemplificar que a grande maioria dos pacientes tem alguma coisinha para melhorar, né? Então, alguma coisa para ser feita, com certeza, a grande maioria dos pacientes vão se beneficiar. Eu acho importante falar para as meninas, gente, para quem acabou de chegar, esse é o Dr. Danilo Galante, urologista especialista em infertilidade masculina, e hoje ele vai falar sobre investigação, doenças, tratamentos, enfim, a gente vai falar sobre tudo que der tempo de falar hoje, porque eu quero realmente que vocês saiam daqui munidas de informação para realmente refletir sobre a questão dos maridos e ir atrás de tratamento. O que eu queria falar para vocês, antes da gente continuar, é que não é só ir no... eu vou fazer FIV, então tudo bem. Não é tudo bem. O peixinho tem que estar bom. 50% do tratamento é o peixinho. E é por isso que eu tenho batido nessa tecla. E é por isso que eu tô chamando o doutor Danilo aqui para conversar com a gente. Tem que estar bom ou tem que melhorar. Não é porque não vai ficar maravilhoso que não vai ajudar de alguma maneira, né, doutor? Depois a gente vai falar sobre essas questões, por exemplo, a cirurgia de varicocele. Aí eu quero que você explique o que acontece com uma pessoa que faz a cirurgia de varicocele, para que, até porque eu sei de alguns casos que você fez a cirurgia e já temos resultados ótimos aí, de gravidinhas e tudo. E eu fico muito feliz de saber. Mas depois a gente vai falar sobre isso, mas assim, meninas, é importante demais pensar em otimizar os peixinhos. Doutor, quais os exames iniciais para descobrir o que está acontecendo de errado? Tá.
eu vou explicar um pouquinho como que a gente investiga um paciente com infertilidade. Na verdade, tem uma lógica de exames, tem uma lógica de pensamento, e é legal quem está passando por esse problema entender, da mesma forma que tem pela ótica da mulher, da investigação feminina, também tem do homem. Então, como qualquer consulta médica, a gente divide a consulta numa conversa, que a gente chama de anamnese. Então, essa conversa a gente vai tirar informações valiosas, tanto do presente como do passado do paciente. Então, é nesse momento que a gente pergunta para ele de doenças, de medicamentos, de drogas, de cigarro, de álcool, drogas ilícitas como a maconha e a cocaína, que são fortemente associadas com infertilidade. É nessa hora que eu pergunto sobre cachumba, sobre trauma testicular grave. Nessa hora que a gente pergunta sobre cirurgias anteriores. Então, qualquer cirurgia na região da virilha, região inguinal, as hérnias, cirurgias no escroto, cirurgias da pelve, todas elas podem dar algum tipo de grau de infertilidade. Histórico de quimioterapia, de radioterapia. Antecedentes familiares, então tem famílias que os tios tiveram muita dificuldade para engravidar, ou mesmo os pais tiveram dificuldade, já é uma forma de se chamar atenção para problemas genéticos. A segunda parte de qualquer consulta é o exame físico, então é obrigatório fazer uma avaliação do paciente desde a hora que ele chega. Então tem alguns pacientes que você, pela quantidade de pelos que tem no corpo, ou pela forma dos braços, você já começa a pensar em alguma alteração genética, ou uma falta de testosterona, só de olhar para o paciente. No exame físico, avaliação do testículo, do tamanho do testículo, da simetria. Então, pacientes com testículo muito diferente um do outro já chama muita atenção. Do pênis, de incisões, aí a gente volta para cirurgias. E aí sim, depois de tudo isso, a gente vai para os exames. Então, às vezes, tem muita gente que fala: eu já quero chegar pronto com todos os exames na mão, porque daí eu já vou uma vez só, não preciso de retorno, você já me dá um diagnóstico. E, na verdade, muitos exames vão depender do exame físico, né? Então, tem uma coisa que vem acontecendo muito, muito comum. Eu acho que alguns pacientes aí do grupo já devem ter contado para você, agora você me confirma, se não eu vou te contar. Tem muita gente que já chega, digamos, completo, né? Doutor, eu já fiz ultrassom, eu já fiz exames, eu já fiz, e eu não sei mais o que acontece, porque todo mundo já diz que eu não tenho mais o que fazer. E aí eu abro o ultrassom do cara, de um lugar que eu nunca ouvi falar, e tá lá, ultrassom normal, testículos normais, ausência de varicocele. E eu deixo de propósito para olhar os exames no final de tudo, né? E às vezes eu vou examinar o paciente, ele tem uma varicocele óbvia no exame físico, que eu não precisaria nem examinar, que só de olhar e botar ele em pé você enxerga. E aí eu coloco em xeque aquele exame e falo: olha, desculpa, mas esse ultrassom está errado, né? Você pode voltar, pode refazer num lugar confiável. Então isso é uma coisa que é muito legal, que vem com ultrassom com varicocele de um lado, você fala: pode voltar que você tem dos dois. Paciente que vem com ultrassom normal, você fala: pode voltar que você tem varicocele dos dois lados ou só de um. E o legal é que você vai pegando experiência e vai vendo que o seu exame físico é mais confiável que o próprio ultrassom que o paciente está trazendo, né? Então, isso é muito legal. Então, poxa, precisa pedir ultrassom para um paciente que você examina e não tem varicocele no exame, ele tem zero chance de ter varicocele no exame físico? Não precisa trazer um ultrassom, né? Então, é um paciente que eu não pediria um ultrassom de escroto. Ao contrário, se eu vejo alguma alteração no testículo ou uma varicocele no exame, eu peço às vezes o exame, não é para eu saber que ele tem a varicocele, mas às vezes porque a gente vai usar o convênio do paciente, por exemplo, para pagar a parte hospitalar, e o convênio quer que venha escrito varicocele, né? De qualquer forma, toda vez que eu tenho dúvida,
No escroto, no exame físico, eu peço um exame, ou se eu quero uma certeza, eu peço um exame de ultrassom, mas ele não entra como exames obrigatórios. Avalio sempre a parte hormonal e a parte metabólica. Então, a parte hormonal basicamente é testosterona e todos os hormônios que regem a testosterona, que fazem a testosterona aumentar, diminuir. No perfil metabólico entra triglicéridos, colesterol e glicemia. E o exame da tireoide, né, que é o TSH, então são todos exames que vão influenciar diretamente. Pequenas variações de glicemia, por exemplo, não são suficientes para causar infertilidade, mas pacientes que não sabem que são diabéticos e você faz diagnóstico nesse momento, com certeza vai influenciar na fertilidade dele. Alguns outros exames são mais específicos, por exemplo, quando pedir os testes genéticos, né? Então tem um critério muito estabelecido que você precisa de um espermograma ruim com uma contagem abaixo de 5 milhões. Então também tem muita gente que gasta dinheiro nisso, já vem com eles prontos, feitos no particular, não precisa, tem critérios para isso. Então, meninas, não percam muito tempo querendo trazer todos os exames, porque às vezes vocês ganham tempo, mas perdem dinheiro. Esses exames custam caro, né? O espermograma faz parte da avaliação. Quando o espermograma vem alterado, vale a pena pedir outro. E a tal da fragmentação de DNA, que é uma pergunta comum, ela é uma dúvida diagnóstica. Muitas vezes a gente pede quando o espermograma vem normal, ou entre aspas normal, e você duvida um pouco dele. O que eu acho importante é que para o casal, um espermograma alterado já é suficiente para dizer que alguma coisa está errada, né?